Que a graça e a paz do Senhor esteja no nosso meio. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Efésios, capítulo 2. Me perdoem. Filipenses, capítulo 2. Efésios é muito bom, mas hoje nós vamos ler Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu quero convidar a todos a ficarem de pé em respeito à leitura da palavra de Deus nesse recinto. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 1, eu vou ler numa versão um pouco diferente da sua, talvez, mas prestem atenção. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Podem se sentar. Muito bom dia, igreja. Bom dia. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E nós sabemos que o povo de Deus, quando se reúne, ele se reúne para adorar e para louvar o santo nome de Jesus Cristo. Esse é o propósito da igreja. E quando um irmão está aqui diante de vocês, com todo o temor diante de Deus, não é uma palestra para uma empresa, não é apenas mais um coach espiritual para motivar, porque a palavra de Jesus, ela transforma a vida. O evangelho é diferente de tudo que você pode pensar. Prova disso é que na mensagem da semana passada, que foi feita pelo nosso irmão João, ele falou sobre escolhas. Nós devemos escolher. E para mim, foi lá no fundo da minha alma. Deus tratou comigo e essa semana eu tive de tomar uma decisão, uma escolha. E eu creio que eu tomei a decisão mais certa da minha vida. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Paulo
estava preso em Roma. Você vai ver isso no capítulo 1, no versículo 12 e 13, que ele estava preso. A igreja em Filipos, irmãos, ela por si só, muitos dos irmãos, muitas das pessoas que viviam na cidade de Filipe, por si só, eles já haviam eles sentiam um pouco superior às outras cidades circunvizinhas, porque o primeiro imperador de Roma, Augusto, ele fez de Filipos uma colônia romana, e assim ele concedeu muitas vantagens em relação à maioria das demais cidades do Império Romano. Então, a maioria dos cidadãos ali, por si só, querendo, muitas vezes eles já olhavam, eles já se sentiam superiores em algumas coisas, porque eles tinham muitos privilégios, porque foi dado pelo imperador de Roma, Augusto, que fez isso para eles. E Paulo, ele estava preso em Roma. Paulo, ele fundou a igreja em Filipos, numa de suas primeiras viagens, da sua segunda viagem missionária, que foi fundada a igreja em Filipos. Da segunda viagem, foi fundada a igreja em Filipos. E Paulo, ele estava preso em Roma, e passaram-se muitos anos se passaram, e ele já estava triste. Você continuando a ler, fazer um estudo de Filipenses, você vai ver, ele estava sentindo que os irmãos de Filipos havia esquecido dele. Mas, diante desses pensamentos, de repente, quando Paulo estava em Roma, ele foi então que Epafrodito chegou da distante cidade de Filipos com uma oferta em dinheiro. E Paulo então ficou profundamente comovido. Ele que havia pensado, que havia estado esquecido ali pelos seus irmãos, o amor pela igreja, irmãos, esse é o título, se tiver de dar um título para essa mensagem, é o amor pela igreja. Paulo, por ser um dos fundadores por ser o fundador daquela igreja, ele tinha muito amor com aqueles irmãos. Ele cuidou. Não é diferente de você, que tem amor pelos seus irmãos. E, quando chega Epafrodito com aquela coleta, com aquela oferta em dinheiro, Paulo ficou profundamente comovido, e dizer que Epafrodito quase perdeu ainda a sua vida durante aquela viagem para chegar até Paulo, com aquela quantia. E quando ele recuperou, você vai ver isso, se você quiser ver depois, quando ele recuperou, lá no capítulo 2, de 25 a 34, capítulo 4, 18, Paulo enviou a Filipos com essa bela carta. Então, quando Epafrodito chegou até a prisão onde Paulo estava em Roma, com aquele donativo, com aquela oferta em dinheiro, ele também chegou com muitas notícias da Irmandade, não é? Ele chegou com muitas notícias da igreja, com a notícia do que estava acontecendo. Ele chegou e contou, não é assim? Você vai para São Paulo, você conta sobre a igreja, você fala o que tem acontecido, como Deus tem abençoado os irmãos, fala das lutas, das dificuldades, e é assim. E Paulo ficou sabendo dessas coisas. E o propósito da carta, incentivar a igreja a se alegrar. Paulo mostra na carta, que mesmo estando preso, ele se alegrava, independentemente da situação que ele vivia. Então, vamos à leitura. Capítulo 2, Paulo ele escreve, e manda para que Epafrodito leve essa carta para os irmãos. Ele fala, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, ele está falando, irmão, nós estamos em Cristo, então nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor e alguma comunhão no Espírito. Quando ele fala dessa comunhão no Espírito, meus irmãos, ele fala da comunhão do Espírito Santo. O E maiúsculo, observe, ele fala da comunhão do Espírito Santo de Deus. Ele fala que nós temos essa comunhão e alguma profunda afeição e compaixão. Agora, olha só, o pedido que Paulo, meus irmãos, vai fazer para a igreja, o pedido que Paulo faz para a igreja de Filipenses.
Preste bem atenção no versículo 2. Ele vai dizer essas coisas, ele vai fazer esse pedido, ele vai falar para eles assim: olha, completem a minha alegria. Então não estava faltando alegria em Paulo. Mesmo ele estando preso, mesmo ele passando por dificuldades na prisão, não faltava alegria, porque você não completa o que falta. Você completa o que já tem. Ele já tinha alegria, mas ele fala: completem ainda mais a minha alegria. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. O mesmo modo de pensar. Não é que Paulo estava dizendo que eles pensassem todos que a partir de nós vamos usar somente uma camisa amarela, um exemplo, o mesmo modo de pensar, mas ele não fala disso, porque quando chegou Epafrodito, chegou e trouxe a ele notícias da congregação, da igreja em Filipos, ele falou também de algumas coisas que estavam acontecendo lá. No capítulo 4, no versículo 18, Paulo fala, capítulo 4, versículo 18, ele vai dizer assim, capítulo 4, no versículo 2, irmãos, perdão, ele fala assim: o que eu rogo a Evódia e também a Síntique, que vivam em harmonia no Senhor. Então, que tenhamos, ele dizendo para a igreja, naquele contexto, tenha o mesmo modo de pensar no Senhor, no que convém ao Senhor. E ele está dizendo para nós, a igreja de Alípio de Melo: irmãos, tenham o mesmo modo de pensar no Senhor, no que tange a palavra de Deus, no que é doutrina do Senhor, tende o mesmo modo de pensar, tende o mesmo amor pelo trabalho da igreja, o mesmo amor pelo reino de Deus, o mesmo amor pelo que a igreja está enganjada em prosseguir, a igreja está enganjada em agregar e não dividir, tende o mesmo amor, um só Espírito. Agora ele está falando, não do Espírito Santo, agora ele está falando o mesmo Espírito, não um espírito de discórdia, tende o mesmo Espírito de agregar, o mesmo Espírito de continuar, de seguir em frente, de olhar as coisas do Senhor, do mesmo sentimento, as coisas do Senhor, tende esse mesmo Espírito, uma só atitude, que a igreja em Alípio de Melo, irmãos, que nós tenhamos a mesma atitude, tenhamos o mesmo amor com o trabalho, o mesmo sentimento. Ele continua dizendo que não é para essa mesma atitude, não cada um puxar para um lado, mas que possamos caminhar juntos no que diz as Escrituras, meus irmãos, porque nós pensamos diferente em muitas coisas, e isso é saudável. Nós torcemos para clubes de futebol diferente, nós fazemos um monte de coisas diferentes uns dos outros, mas no que diz as Escrituras, no que diz no Senhor, nós devemos pensar da mesma maneira, da mesma forma, caminharmos unidos, em um só amor, pelo trabalho e pelo reino. Aí ele continua dizendo agora no versículo 3, nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, nada faça por ambição egoísta, eu não tenho que fazer nada por egoísmo meu, para que eu seja visto. Nós não devemos e nem devemos querer ser vistos, porque todo lugar de honra e de glória é do Senhor Jesus Cristo. Tudo que fazemos é para edificar a igreja, nada mais do que isso. Tudo que você faz, meu irmão e minha irmã, não queira holofotes, confetes, é para a glória do Pai, mas faça para edificar o seu irmão, para edificar a sua irmã, para que a igreja cresça em amor, em harmonia. É para isso, quando ele fala isso, nada façais por ambição egoísta, não é para vaidade, não é para ser visto pelos outros, porque isso não é, nós não estamos em uma competição. Quando Paulo escreve para eles, não era uma competição, e não é uma competição, porque nós queremos chegar juntos ao céu, não é, meus irmãos? Eu quero ver você lá, e eu creio que você também tem orado para que eu não venha fraquejar e ficar pelo caminho.
Porque você me ama em Cristo? Você me ama no Senhor? Nós somos um em Jesus. Apesar de todas as diferenças, irmãos, nós somos igreja, nós somos o corpo de Cristo. Quando ele fala, mas, aí ele vai tratar, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Ó, meu irmão, mas Paulo, está difícil o que você está pedindo, Paulo, para considerar o outro superior a mim mesmo. Mas é palavra de Deus, irmãos. É considerar o outro, é colocar o interesse de Deus em primeiro lugar, o seu em segundo e o meu em terceiro. Se for preciso haver mudanças na minha vida, ou na sua vida, para que a igreja continue caminhando, que haja. É considerar o outro superior a mim mesmo. Nós devemos ter o amor e o zelo pela palavra de Deus. Devemos ter cuidado com as Sagradas Escrituras, mas não é, irmão, para poder ficar discutindo teologia com ninguém, é para abençoar, é para isso. Considere o seu irmão superior, dê ouvido a ele quando ele precisar de falar. Às vezes você já sabe, mas ouça. Nós não sabemos tudo, irmão. Você não sabe tudo, eu não sei nada. Considerar o outro superior a nós mesmos, é o que Paulo pediu para a igreja em Filipenses, e está trazendo para os nossos dias. Vamos, irmãos, nós queremos que a igreja continue caminhando no mesmo sentimento, no mesmo amor, na mesma atitude. Se tem alguma diferença com o irmão, comece a colocar ele superior a você mesmo, que aí essas arestas vão ser aparadas, essas diferenças vão ser aparadas, porque agora não é mais o eu, não é mais a minha vontade, não é mais eu quem vivo, como Paulo fala, mas agora, irmão, é Cristo que vive em mim. Então eu não tenho mais tempo para querer ser superior a João, a Jaime, a Baltazar, a Albira. Eu não sou superior. Eu preciso de vocês no reino de Deus. Nós não somos, vamos nos colocar no lugar. Quando ele fala isso, humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Aí ele vai dizer no versículo 4, cada um, cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Devemos preocupar, irmãos, é com o bem da igreja, é com o bem de todos. Se for preciso, igual foi preciso mudar horários e ter horário para que fosse o bem maior da igreja, então eu não vou considerar o meu próprio interesse, porque para mim não está bom, mas e para a maioria dos meus irmãos está bom, então para mim vai estar bom, porque agora eu entendi que eu tenho que considerar o meu irmão superior a mim. Então, se é bom para a igreja, se é para a unidade, não por vaidade, não porque eu quero, porque o A ou o B quer, mas é para o crescimento da igreja, é para a unidade, então nós vamos retroceder, nós não vamos considerar os meus próprios interesses, mas eu vou considerar também os interesses do outro. Primeiro Deus, depois o interesse da igreja, no geral, depois o meu interesse. Eu não estou falando com você, irmão, que é fácil, não, porque nós somos tendenciosos a olhar a maioria das vezes, estou falando de mim, mas você não tem, né, essas dificuldades, mas às vezes, poxa, poderia ser às 10h30 a reunião, porque eu moro mais longe, porque é mais complicado, mas é para o bem da igreja, que seja às 9, se for às 8h30, às 8, então que seja assim, para que a igreja cresça, para que a igreja continue fluindo. Quando ele vai dizer agora, meus irmãos, Paulo primeiro, ele faz um pedido, e ele fez esse pedido à igreja em Filipenses, ele está fazendo esse pedido para nós,
para completar a alegria no Senhor. Mas é difícil, mas ele não só faz esse pedido, mas ele dá a direção. Ele dá a direção. Olha no versículo 5. Você quer a direção? É difícil considerar o meu irmão superior a mim mesmo? É difícil me preocupar primeiro com o interesse do meu irmão, com depois o meu? É complicado, mas agora ele vai dar a direção para a igreja. Ele vai dizer no versículo 5, você quer mudar? Então, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele dá a direção. Ele nos dá a direção aqui. Quer mudar? Quer colocar o seu irmão superior? Quer preocupar com o interesse da igreja em primeiro lugar? Crescimento da igreja? Então ele vai nos dar a direção. Ele vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Depois de fazer o pedido, ele dá a direção. Ele vai falar: tenha a atitude de Cristo. É a escolha. É o que foi dito na semana passada. É a escolha. Eu posso escolher ter a mesma atitude de Jesus ou não, ou continuar egoísta. Continuar preocupado com meus próprios interesses. Continuar querendo dividir, ao invés de agregar a igreja. É escolha. Mas sabemos que se escolher dessa forma, nós não estamos debaixo da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós tenhamos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Por quê? Porque embora sendo Deus, no versículo 6, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Ele não considerou que ele deveria apegar a isso, mas ele esvaziou a si. Ele esvaziou a si mesmo. Ele mesmo, observe, irmão, que ele mesmo se esvaziou. Ele se esvaziou. Aí ele continua dizendo que ele esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Vindo a ser servo. Escravo. O Senhor Jesus Cristo veio a ser servo. Sabe qual foi uma das suas ferramentas do seu ministério? Foi uma toalha e uma bacia. Você vai ver isso em João, capítulo 13, versículo 4 e 5. Ele usou uma toalha e uma bacia com água. Ele se fez servo. Ele se fez escravo. Ele se esvaziou de toda a sua glória, de toda a sua honra ali. Ele fez um serviço de escravo. Quando eles reuniram, os discípulos reunidos, Jesus pega a toalha, pega a bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Isso é esvaziar-se a si mesmo, ter a mesma atitude de Jesus Cristo. Temos esvaziado, irmãos, de nós mesmos? É para pensarmos. Nós temos esvaziado das nossas vontades, esvaziado do nosso eu, às vezes da nossa ganância, da nossa arrogância. Será que nós temos temos tomado a mesma atitude de Jesus, que houve em Jesus, que esvaziou a si mesmo? Será que nós temos desejado nos esvaziar das coisinhas que ainda nos prendem, dessas mazelas que ainda têm nos atrapalhado a ser melhores seres humanos, amarmos mais, termos mais misericórdia uns dos outros, conseguir entender a dor do outro? Será que a nossa oração em algum momento tem sido essa? Pai, me ajude a esvaziar do meu eu, das minhas vontades, dos meus próprios desejos, que não tem contribuído com a igreja, que não tem feito a igreja do Senhor avançar, porque eu tenho sido egoísta, pensado nas minhas próprias vontades, nos meus próprios interesses. Jesus fez isso. Ele se tornou semelhante aos homens.
E o interessante disso tudo é que Jesus se tornou semelhante aos homens. E muitos dos homens têm forçado a barra querendo se tornar o próprio Deus. Querendo ser juízes, ditadores, sem misericórdias, gananciosos, querendo assentar na cadeira de Deus. Mas Deus é soberano, irmãos. Ele não divide a sua glória com ninguém. Essa é a vontade de Deus. E que nós continuamos sendo homens no Senhor, mas não querendo tomar o lugar de Deus no meio da sua igreja, no meio do seu povo, porque aqui quem reina é Jesus. Quem nos guia, quem guia o rebanho, é a palavra de Deus. E os homens que têm sido capacitados a nos dar direção, embasados na palavra de Deus, é isso. E ele se esvaziou a si mesmo. Vindo a ser escravo, ele fez. E os homens querendo o tempo todo se passar por Deus. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E olha que ele frisa, e morte de cruz. Porque muitos desejavam morrer antes de chegar até a cruz. Porque era muito sofrimento e vergonha. Maldito aquele pendurado no madeiro por nossa causa. Jesus foi escarnecido, foi zombado, não perdeu a sua glória. Ele fez tudo isso, irmãos, ele se esvaziou por cada um de nós. E Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, é porque ele amava a igreja, é porque ele tinha um zelo, um carinho especial com os irmãos em Filipos, é porque ele queria que eles continuassem acertando, porque no versículo 1 você vê como ele fala bem da congregação, bem dos irmãos. Ele queria que eles continuassem acertando, que eles não começassem a olhar para o outro lado, mas que continuassem no mesmo caminho. E está dizendo para nós hoje, para continuarmos no amor do Senhor, a não desviarmos da vontade de Deus, a continuarmos no caminho que é Jesus Cristo. Por isso, Deus o exaltou. Meus irmãos, quem o exaltou, Jesus, foi o próprio Deus. É Deus é quem exalta, irmãos. Nós vamos procurar ser exaltado diante dos homens, preocupado com serviço, estou fazendo A, estou fazendo B, é porque Deus é quem exalta. E aquele que se exalta, ele será humilhado. Mas aquele que se humilha, Deus o exalta. Como ele exaltou Jesus Cristo. E ele o deu a mais alta posição. Acima de Jesus não há nada. Jesus é o único, digno de toda a honra, digno de toda a glória, de todo o louvor. Ele é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu, mas ele ressuscitou e está vivo à direita de Deus. E ele quer nos receber quando nós partimos desse mundo para a glória de Deus, irmãos. Irmãos, devemos ansiar, quando a morte chegar, que nós estejamos aptos a ser recebidos no céu. Essa deve ser a nossa verdadeira preocupação aqui nessa terra, onde os problemas, onde as dificuldades, onde a pandemia, é tanta coisa para sufocar, que se não tivermos foco, e não tivermos irmãos, não tivermos uma igreja que tem amor à palavra de Deus, para nos conduzir, vamos nos perder, com toda a cobiça, com todas as coisas que nos cercam, e o foco desviar. Mas nós pedimos ao Senhor, pela sua misericórdia, que não deixe que nenhum de nós venhamos a perder o nosso foco, e perder a nossa salvação em Cristo, porque é por isso que lutamos, não com medo do inferno. Nós não vamos a Deus com medo do inferno, é porque o amamos,
É porque nós vimos tanta maravilha e tantas coisas nele, que nós desejamos passar a eternidade com ele. É por amor, não é por medo, é por amor a Jesus Cristo. E Deus o exaltou, e deu o nome que está acima de todo nome. E acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Meus irmãos, todo joelho vai se dobrar diante de Jesus, quer queira ou quer não. Por mais que a humanidade, por mais que aqueles que ainda não conheceram, que ainda não tiveram, não provaram das delícias do reino de Deus, tem ainda um coração fechado, vai se dobrar o joelho diante de Jesus, quando Ele vier em glória, querendo ou não. Então, se você que está me ouvindo ainda não se rendeu a Jesus Cristo, se renda a Ele, porque querendo ou não, o seu joelho vai se dobrar, e é melhor se dobrar por amor e em reverência ao Senhor. Todo joelho vai se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra. E se você ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo para quê, irmãos? Tudo para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos abençoando, para a honra e glória do nome de Jesus. Ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça que nos alcançou. Continue, Pai, nos dando discernimento do Senhor, no Senhor. Continue nos dando um desejo de nos humilhar diante do Senhor. Continue nos dando um coração reto diante do Senhor. Continue nos dando, ó Pai, o desejo de considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos, por amor à Tua igreja, ó Pai, por amor ao Senhor. Continue nos fazendo o mesmo modo de pensar como igreja. Continue nos dando o mesmo amor com o trabalho do Seu reino, porque tudo é para o Senhor. Graças te damos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.